Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Nessa época em que as pessoas se preparam para Carnaval, eu acho muito interessante compreendermos um pouco mais a bioquímica que acontece dentro de cada um de nós quando nós vamos à rua, saímos num bloco, vemos uma escola de samba, queremos dançar. E o Carnaval parece-me que as pessoas elas demonstram estar mais alegres. Mas o que é realmente que acontece na época em que a pessoa está dançando, está procurando se divertir, está sorrindo? Podemos imaginar que existe dentro dela uma bioquímica, que é a bioquímica da alegria. Então, a alegria é aquela sensação interior, aquele estado da nossa alma, é uma emoção que promove contentamento. Não é assim? Então, quando é que a gente sabe que está alegre? É quando estamos interiormente nessa sensação de satisfação interior. Existem vários tipos de alegria. Olha que interessante. A princípio a gente encara a alegria como algo geral, mas não percebemos que existem diferentes tipos de alegria. Primeiro, a alegria genuína, não é? Aquela onde a pessoa ela sente mesmo aquele prazer, aquele contentamento interior. E esse contentamento, às vezes, pode vir do simples fato dela perceber que está viva, de ver um pôr do sol, um pássaro cantando, algo que acontece fora, que serve de estímulo e de repente ela está se sentindo nesse estado interior de contentamento. Mas também existem outros tipos de alegria. E todos esses tipos eles estão relacionados a um estímulo externo. Existe, principalmente no Carnaval e em festas, não só no Carnaval, mas de um modo geral, festas de família, amigos, barzinho, também essa procura pela alegria. E naturalmente nós observamos aquelas pessoas, a maior parte pelo menos delas, a beberem, a comerem, não é? Então, essa alegria é uma alegria que promove preencher um vazio. Normalmente, as pessoas que bebem, que não sabem estarem numa festa sem ter uma bebida alcoólica, né? Essas pessoas elas associam a alegria a esse estado em que o álcool promove também essa sensação de contentamento. E não só o álcool, as drogas, alguns alimentos também, não é? Pessoas que comem porque têm necessidade de se sentirem satisfeitas, alegres. Inclusive, existem alguns alimentos que promovem mesmo a produção dos hormônios da felicidade, como é o caso do chocolate. Por isso que algumas vezes nós estamos preocupados, chateados e pensamos, precisamos de um chocolate, né? Essa bioquímica da alegria, ela gera respostas fisiológicas no nosso corpo. Aumenta a nossa frequência cardíaca, a nossa frequência respiratória, mas principalmente ela gera esses hormônios, esses neurotransmissores, que eu digo que é um quarteto, responsáveis aí pela essa sensação interna de satisfação. E esse quarteto, a serotonina, as endorfinas, a dopamina e a ocitocina, né? É interessante que a ocitocina é o hormônio que acontece quando uma mãe ela está dando de mamar para uma criança. Então, naquela hora, a ocitocina, que é um hormônio do prazer também, está gerando aí essa interação de amamentar, estar com a criança no colo, né? E o contato físico é muito lindo. Todos os tipos de alegria são desencadeados por algum evento específico. E naturalmente esses eventos eles estão associados a um bem-estar,
né? A algo que, de alguma forma, nos dá um sentimento de felicidade. Agora, vamos pensar o seguinte: se existe um estímulo externo que nos promove reações bioquímicas para que nós nos sintamos plenos, alegres, vamos dar um passo maior e imaginar que algumas pessoas parecem viver um estado constante de alegria, de felicidade. Elas já não precisam mais dos estímulos externos, mas parece que elas encontraram um estímulo interno constante dentro delas, em que, mesmo diante das dificuldades, elas ainda assim elas mantêm uma sensação de preenchimento interior. E essas pessoas, normalmente, nós vemos quando elas encontram o sentido da vida, quando elas encontram a sua missão aqui na Terra, quando elas se jogam, se lançam mesmo, sem reservas, para um ideal, independente de dificuldade, independente de serem remuneradas ou não, elas se jogam, elas se lançam nesse ideal, em grandes causas, e eu digo grandes mesmo nas pequenas, são grandes porque são capazes de dar sentido à nossa vida. Observamos isso na vida dos santos, por exemplo, quando eles têm esse chamado, essa descoberta do sentido da vida e o que eles podem fazer aqui. Nossa, eles passam a ser pessoas que contagiam alegria, mesmo nas dificuldades, mesmo nos desafios e até mesmo nos perigos e na morte. Há santos, como por exemplo São Tomás Moros, ele foi decapitado por conta da sua fé, né? Ele era advogado e naquela época os cristãos eram muito perseguidos. E como ele não quis negar a sua fé em Jesus, ele foi condenado à morte. Mas mesmo indo para a forca, diante do carrasco que ia decepar a cabeça dele, ele olha para o carrasco e diz assim: olha, vê se você acerta da primeira vez para você não perder a sua boa reputação de um ótimo carrasco, né? Então, são pessoas assim que, a partir do momento que descobriram um estímulo, que a princípio nós estávamos falando que a alegria ela é gerada a partir de estímulos, né? Mas essas pessoas, elas descobriram um estímulo maior. E a partir desse momento, desse estímulo maior, é algo tão grande, que é capaz de fazer com que elas vivam intensamente esse estado da alegria. Então vamos pedir a Deus para que a gente possa descobrir esse estado e viver nessa alegria genuína. Não importa se é carnaval, se é aniversário, se a gente está com muita gente ou sem ninguém junto de nós. E assim ficamos por aqui. Quer saber mais? Acesse o site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.